Pode glorificar, exaltar o Senhor, porque Ele vive, quão maravilhoso é podermos contemplar os nossos filhos tão pequenos, mas já fazendo uma declaração tão forte, tão poderosa, nesse dia em especial. Nós morremos com Cristo e com Ele ressuscitamos, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, aleluia, louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Eu quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Você pode se colocar sobre os seus pés mais uma vez, aqueles que puderem, para lermos juntos a palavra do Senhor, nesse culto de ceia de Páscoa, que coisa mais maravilhosa. Leremos 1 Samuel, capítulo 16, versículo 11. Primeiro Samuel, capítulo 16, versículo 11. Vou ler a tradução que ali está. Então Samuel questionou a Jessé: estes são todos os filhos que tens? Em outras traduções diz: acabaram-se os jovens? Ao que Jessé respondeu: bem, ainda tem um caçula, mas ele ficou cuidando das ovelhas. Então Samuel prontamente ordenou a Jessé: manda buscá-lo, porque nós não nos sentaremos para comer enquanto ele não estiver presente. Você pode se assentar já dando glória a Deus e aleluia, porque Deus está neste lugar. Glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, como nós temos contemplado ao longo de toda essa manhã, hoje é um culto de ceia, mas muito além de ser um culto de ceia, um dia que comemoramos a Páscoa. E é bem verdade que, antes de entrarmos no texto aqui, é importante refletirmos sobre a ceia, sobre a Páscoa. Glória a Jesus. Ele está querendo pegar aqui, não foi não? Está ouvindo? Bem baixo. Pode aumentar então. Alex está querendo aprontar comigo aqui. Mas é bem verdade que a ceia do Senhor, para nós é um momento muito especial. Nos remete a tantas coisas que já aconteceram. Agora foi. Foi. Pega outro que está melhor. É bom que a ceia a gente já libera perdão, né? Tem que liberar perdão já para o Joss, para o Alex. Meu irmão, se você não liberou perdão, já libera agora, porque eu acabei de liberar 2 aqui em facinho. Amém, vamos lá, queridos. A ceia é um momento muito especial para todos nós. E o próprio Jesus nos ensinou como celebrar a ceia. Trazendo à tona, hoje nós não vamos entrar muito a fundo da explicação teológica, não é esse o propósito. A ceia, o evangelho é muito mais prático do que muito teórico. E nós bem sabemos onde se originou, lá no Egito. Quando o povo saiu da terra do Egito, o cordeiro que foi morto, sangue nas vergas umbrais das portas. Mas na verdade, desde Adão e Eva, o cordeiro já tinha sido ali morto para cobrir o pecado do homem. A Páscoa nos mostra o perdão pelo derramamento de sangue. Mas muito além aqui de estarmos numa ceia como um ritual, como um mero costume que uma vez por mês nós comemoramos, não é um simbolismo. A ceia do Senhor é uma instituição, um sacramento, uma ordenança do próprio Jesus. E estamos aqui nesta manhã para celebrar a ceia como um memorial do que Jesus fez por nós. Um memorial. Você pode dizer glória a Jesus? Você pode exaltar o nome do Senhor? Porque nós trazemos à memória aquilo que nos traz esperança, a esperança da glória. A ceia é um selo, uma aliança, a nova aliança. E ela é uma celebração, não pela morte, mas pela vida em Cristo Jesus. E uma proclamação, porque o Senhor nos ensinou
anunciais até que ele venha. Então, uma proclamação. Jesus nos deixa esse legado, o seu último encontro com seus discípulos, antes da crucificação. E esse momento, a ceia, a mesa, estar à mesa com o Senhor, representa comunhão, compartilhar do pão, compartilhar de experiência, compartilhar de sentimentos, de coração. Mas tem um detalhe: sem acepção. Sem acepção. Porque nessa última ceia, estava com ele aqueles que talvez não eram os mais capacitados. Pedro queria o negar, e ele falou: não, Jesus, eu estou contigo até a morte. E o negou. Judas queria o trair, e tinham aqueles outros que queriam: Senhor, quando você subir, eu vou estar à direita ou à esquerda, como é que vai ser? Então você olha que não eram as pessoas mais capacitadas, mais gabaritadas, não estavam com o coração completo. Mas a ceia, queridos, não é lugar dos perfeitos. Perfeito aqui só Ele, perfeito aqui só Jesus. A ceia não é lugar para os perfeitos. A ceia é um momento de oportunidade das pessoas que foram alcançadas pela graça incondicional do Senhor Jesus. Aprove ao Senhor escolher a mim e a você. Não importa se você pode fazer mais ou menos para merecer. Essa graça, ela é incondicional, querido. Não depende de você. Ele derramou da sua graça sobre mim e sobre você. Basta eu e você simplesmente aceitarmos, desfrutarmos dessa graça. Mas também, antes de entrarmos ainda no texto dessa manhã, muita gente tem trauma de ceia, sabia? Principalmente quem já tem aí alguns anos de igreja, de evangelho. Por muito tempo a ceia também foi tida com uma visão um pouco distorcida. Por muito tempo as pessoas olhavam para a ceia como sinônimo de medo. Meu Deus, eu vou na ceia, as pessoas vão olhar para mim, elas vão ver se eu vou pegar o pão e o cálice, e se alguém depois ver, vai falar com o pastor, vai falar com o meu líder. Por muito tempo a ceia foi sinônimo de medo. Muitas pessoas se escondiam, fugiam da ceia. Não vou lá não, porque eu não estou bem. Não vou lá não, porque eu estou pecando. Eu tenho pecado. Meu irmão, posso ser bem sincero? Todos nós pecamos. A grande diferença não é onde você está, o que você está fazendo, onde está o seu coração. Então eu quero trazer aqui nesta manhã, também à tona, essa reflexão. Porque muitas vezes nós temos um foco muito excessivo. Só um minutinho. Então, vai para lá, querido, tá bom? Obrigado. Mais um que eu estou liberando perdão também. Glória a Jesus. É assim, irmãos. É intenso. A Laís hoje teve que ficar em casa. O Miguelzinho está se recuperando da saúde. Agradeço também a oração dos irmãos que certamente corroboraram para que o Miguel estivesse melhor. Voltemos. Por muitas vezes nós tivemos uma visão muito distorcida da ceia. E às vezes a gente valoriza demais aqueles que comem e bebem indignamente, comem e bebem para sua própria condenação, e é verdade. Mas muito além de olharmos para a nossa vida com o pecado que nós temos, às vezes nós diminuímos o que foi feito. Irmão, sobre ele estava todo o nosso pecado, todo o pecado da humanidade estava sobre ele. Então você acha que você, se chegar diante dele com seu coração quebrantado, contrito, ele vai desprezar? Deus não desprezará. Jesus instituiu a ceia, a mesa, não para condenar, mas para aproximar, para trazer o pecador para perto, até mesmo que ele queria o trair, para resgatar o homem. Mas também nós não estamos aqui, irmãos, para diminuir o peso do pecado não, tá? Nós temos nosso pecado, devemos abrir mão do pecado, confessar o nosso pecado, deixar o pecado. Mas às vezes nós valorizamos demais a culpa que há sobre nós e diminuímos o valor da cruz. A ceia é muito além disso. A ceia é muito além de ficar só examinando o tamanho, o peso do meu pecado, mas é para ajustar o nosso coração. Examinar o nosso coração com a postura correta, valorizar a ceia, não tornando algo comum aquilo que é sagrado, não banalizar, mas também não é um tribunal de condenação, querido. Talvez você entrou aqui nesta manhã e já assim, meu Deus, como é que vai ser quando eles chegarem perto de mim com a ceia, e se eu não aceitar? A ceia não é um tribunal de condenação.
mas é um encontro com discernimento, com arrependimento, não para só lembrar dos pecados e do juízo, mas trazer à memória o sacrifício de Jesus. A ceia não é para expor o seu pecado, não é para expor os pecadores, mas a ceia é para ajustar o nosso coração, lembrar e celebrar o sacrifício de Jesus. Posso te dar uma boa notícia? A ceia não é para os perfeitos, muito menos para você chegar aqui e ficar se justificando para mim, para o pastor. Não, a ceia é um momento para você abrir o seu coração, se arrepender de todo o seu coração e reconhecer o valor da cruz. Você está aqui, querido? Você está com o seu coração aberto? Jesus está batendo a porta do seu coração e está falando para mim e para você: ei, eu estou aqui à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar e eu vou cear contigo. Quem está aqui nesta manhã que veio disposto a cear com o Senhor? Aleluia. Vamos então para o texto. Eu gosto sempre de começar pelo propósito, para depois irmos para o texto. Nós estamos falando aqui a respeito da unção de Davi, né? Todos nós conhecemos. Tem até um filme recente que ajuda bastante a lembrar as crianças. Não vou entrar aqui no mérito de todo o reinado, os juízes. Não, vamos direto no foco principal dessa manhã. Passaram-se os tempos dos juízes. O povo se distanciou ao ponto que não reconheciam mais a voz do Senhor. Levanta-se Saul, ungido rei, mas nós bem sabemos também que ele pecou, desobedeceu às ordenanças do Senhor, e o Espírito do Senhor, que se havia em algum momento se apoderado de Saul, se ausentou-se. Naquela época o Espírito pousava, não era derramado como é hoje, e diante disso o rei estava mal emocionalmente, com o espírito perturbado, o reino estava em decadência, e Deus olha para o seu povo e fala assim: não, peraí, Samuel, eu tenho uma palavra para você. Eu vou preparar um novo rei no lugar de Saul, que eu já tenho rejeitado. Então Deus fala com Samuel para ir à casa de Jessé, ungir Davi como rei. Samuel não sabia, ele simplesmente foi até a casa de Jessé. E o interessante é que quando Samuel estava indo, Samuel como sacerdote, profeta e juiz, meu irmão, quando um profeta, ainda mais Samuel, chegava à casa de alguém, as pessoas já ficavam com medo, porque juiz era para decretar juízo também, e profeta às vezes fala coisas que a gente não quer ouvir, né? E as pessoas chegaram para Samuel: Samuel, você vem sua vinda de paz? Pelo amor de Deus, hein? Senão você não vem não. Ele: não, a minha vinda é de paz. E eu quero já refletir a primeira coisa aqui, com cada um de nós que aqui estamos. Por muitas vezes nós enfrentamos medo do juízo. Como eu falei, a ceia às vezes, ao invés de ser bênção para alguns, é sinônimo de juízo. E Samuel estava indo à casa de Jessé para ungir Davi como rei. E como profeta, havia uma sensação de medo. Meu Deus, e agora? O que vai acontecer? Mas ele fala: é de paz a minha vinda. E o que isso tem a ver com ceia? O que isso tem a ver com Páscoa? Isso me faz lembrar do próprio Jesus. Depois de ter morrido, ressuscitado, os seus discípulos estavam com medo, estavam isolados, estavam fechados em um ambiente. E o sentimento que havia era de medo. Mesmo depois de ter contemplado tantas coisas que Jesus tinha feito, o sentimento era de medo. E o que Jesus faz? Ele chega e fala: paz seja convosco. Jesus chega em um ambiente de medo e fala: paz seja convosco. Essa mesma paz, querido, que foi ofertada lá no passado, ela está sendo ofertada para mim e para você todos os dias. Paz seja convosco. Então fica tranquilo, querido, eu não vim aqui para entregar juízo, peso, mas trazer a profecia do Senhor, que é a palavra do Senhor, a profecia de paz, porque o Senhor tem pensamentos de paz e não de mal ao nosso respeito, para dar o fim, não o que nós esperamos, para dar futuro e esperança, uma paz que excede todo entendimento. Sabe aquilo que o mundo acha que é paz? A de Deus é diferente, ela excede todo e qualquer entendimento, porque ela guarda a mente e o coração para que possamos caminhar. E essa paz, assim como nós estamos falando sobre Páscoa, eu olho lá para trás e vejo o povo que vivia no Egito, sendo subjugado, escravizado.
Então Deus retira o povo do Egito e leva para o deserto. Nossa, mas foi para o deserto para sofrer, pastor Luiz. Tinha tudo lá no Egito, por mais que às vezes não era tudo assim, mas trabalhava, mas de repente foi para o deserto para passar fome, necessidade. Mas sabe o que Deus fala em Oséias? Eu levei o povo para o deserto para falar com eles. Eu levei o povo para o deserto para celebrar uma festa no deserto. Meu irmão, posso te dar uma boa notícia? Se você está passando por lutas, por tribulações, às vezes por medo, por juízo, o Senhor Jesus se apresenta para mim e para você, para dar essa paz em meio ao deserto, paz em meio a tribulações, para você não só viver uma vida, mas celebrar uma vida em Cristo Jesus. Essa paz que excede todo entendimento, não é facilidade, não é ausência de confronto, mas é dependência de Deus, é o shalom. E para você ter acesso a essa paz, é necessário você estar à mesa, ouvindo a voz de Deus. Samuel chega para ser instrumento de paz, mas calma, sempre que vem paz, como eu falei, a paz excede todo entendimento, às vezes tem um confrontozinho também, a gente vai chegar lá. Ele foi ali instrumento de paz, diante da mesa, diante daqueles que queriam ouvir aquilo que ele tinha para falar. Então você está aqui nesta manhã, você está à mesa do Senhor, o Senhor Jesus está aqui, e você está ouvindo a palavra do Senhor, a profecia do Senhor. Você tem a oportunidade de sair hoje aqui com esta paz, em nome de Jesus. Olha esse cenário, queridos. O ambiente era profético. Samuel, ele estava ali para ungir Davi como rei. Tanto que ele fala, santificai-vos, que algo ia acontecer. Mas ele não foi de qualquer jeito. Samuel não chegou para ungir Davi de qualquer jeito. Samuel chegou ali e antes, o próprio Senhor falou com ele, olha, sacrifica o novilho e vai para lá. Sacrifica o novilho e vai para lá. Antes da escolha de Davi, foi necessário um sacrifício em preparo para aquilo que Deus iria fazer. Queridos, estamos numa ceia, na Páscoa, e a palavra do Senhor nos fala que não existe perdão sem derramamento de sangue. Não existe comunhão, reconciliação, unção, salvação sem derramamento de sangue, sem um sacrifício de sangue. E a boa notícia é que esse cordeiro, ele não foi pego de surpresa. Jesus não foi pego de surpresa, Deus não foi pego de surpresa pelo pecado do homem. Mas esse cordeiro, ele foi morto antes da fundação do mundo. Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sangue de Jesus que purifica de todo o pecado. Aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, fazendo a paz pelo sangue de sua cruz. Em uma só oferta, ele aperfeiçoou para sempre os que são santificados hoje. E por isso, eu e você temos ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus que foi vertido na cruz do Calvário. Sempre que há sacrifício de um inocente, na época, o cordeiro, era para um propósito, e Jesus, inocente, sem pecado algum, se colocou na cruz por mim e por você. Na Páscoa, o sangue livrou da morte temporária dos primogênitos, mas na cruz, o sangue nos livrou da morte eterna. Posso te dar uma boa notícia? Se você aceita Jesus, se você confia, se você realmente aceita o sacrifício de Jesus, você não tem só uma vida aqui, mas você tem vida eterna com Cristo Jesus. Então agora vamos falar sobre algo muito especial. Tem mesa, tem sacrifício, tem profecia, tem tudo. Tem família reunida, comunhão. Mas faltava alguma coisa aqui. Samuel estava chegando à casa de Jessé. Havia os irmãos, já entreguei, teve jeito. Os filhos de Jessé. Havia os filhos de Jessé. Passaram ali um por um diante do profeta e o Senhor rejeitou. Mas faltava um, não faltava? A gente bem conhece essa história. Faltava um, e é exatamente o texto que nós lemos. Na versão Ark,
Estão todos aqui os filhos, foi o que a gente leu, mas na arca diz, acabaram-se os jovens? Deixa eu só aproveitar e puxar a sardinha aqui, tá, gente? Acabaram-se os jovens aí? Acabaram-se os jovens? Não? Cadê? Acabou os jovens? Não, né? Então tá bom. Para quem não sabe, né, toda ceia a gente tem um ministério servindo aqui, e hoje o Ministério de Jovens, né, pastor Emerson, pastora Neia, à frente, estamos aqui também para servir a mesa. Não acabou, faltava alguém. O que estava faltando na mesa? Estava faltando aquele que era desprezado, estava faltando aquele que estava distante dos irmãos, estava faltando aquele que talvez não era o mais forte, não era o mais bonito, não era o mais preparado, não era o mais capacitado, estava faltando aquele que não tinha o melhor cheiro, porque o cheiro que ele tinha era o cheiro das ovelhas, o cheiro do campo. Estava faltando aquele que talvez não era convidado para todos os eventos. Estava faltando, agora já trazendo aqui já para o nosso contexto, aquele que talvez não era convidado para algumas rodas de amigos. Estava faltando aquele que não era convidado para pregar, para cantar, para servir. Estava faltando aquele que talvez a gente não olharia como ele ser alguém importante, ao qual nós pararíamos o nosso tempo e iríamos dar valor a ele. Estava faltando Davi. O menor, o mais moço, o mais inexperiente. Os bons filhos, eles eram levados à guerra. E os mais fracos, franzinos, talvez ficavam em casa cuidando das poucas ovelhas que ele tinha. Um pastor anônimo, não tinha roupa de soldado. E na verdade ninguém sonhava ser pastor naquela época, porque era uma cidade muito simples. Não chamava atenção, não tinha capacitação. Estava faltando Davi, diante da mesa. Mas sabe o que é mais maravilhoso, querido? É que na mesa não tem alto, fraco, baixo. Na mesa todo mundo fica no mesmo nível. Eu e você estamos aqui hoje no mesmo nível, no mesmo patamar. E o melhor nível que a gente possa estar é aqui, ó, aos pés da cruz. O nível mais alto que a gente possa alcançar é aos pés da cruz. É a mesa, é a mesa. E os irmãos valentões, fortões, preparados, tiveram que compartilhar da mesa do pão com Davi, o desprezado. Agora eu quero falar bem específico aqui para cada um de nós, no contexto que nós vivemos. Sabe quem é esse Davi? Sabe quem é esse Davi? Sou eu e você, irmão. Nós éramos para estar desprezados pelo mundo. Pelo pecado, estávamos afundados no pecado. Para o mundo, talvez eu e você não tenhamos valor algum. E por muitas vezes, nós nos sentimos assim, deixados de lado. Ninguém me vê, ninguém está me vendo, a minha luta, a minha dor, meu sofrimento. Eu não tenho nenhum abraço do pai que eu gostaria, da mãe que eu gostaria. Por muitas vezes nós nos sentimos desprezados, fracos. Mas eu tenho uma boa notícia para você, é desses que Deus quer. É desses que Deus gosta. Quando você tem um coração quebrantado, contrito, aos pés do Senhor, humilde, Ele te eleva. Ele te eleva. É o Senhor que se coloca à mesa com você. Sabe aquele irmão que às vezes você olha assim, não tem mais jeito? Ele abandonou a família. Ele traiu a família. Ele já veio para a igreja e saiu algumas vezes. Já tem anos que ele já saiu da igreja e não volta mais. Não tem mais jeito, Felipe, não tem mais jeito, esquece. Ele é perdido, podemos esquecer. Não vamos nem considerar ele na lista. Não vamos nem considerar ele na nossa lista aqui, na lista de membros, na lista da célula, na lista da família, na lista de amigos, na lista do grupo de WhatsApp. Esquece, deixa ele para lá. Mas Deus gosta de trabalhar com quem não está na lista. Deus gosta de trabalhar com quem não está na lista dos homens. Deus fez isso comigo, com você, querido. Israel rejeitou o chamado do Senhor, mas aprove ao Senhor nos chamar, nos escolher, deu a sua vida por amor a nós, e hoje nós somos um em Cristo Jesus, um só povo, uma só fé, um só batismo em Cristo Jesus, somos um só. Mas pode ser que alguém do seu lado esteja precisando de um abraço, então dedica 10 segundos, dá abraço aos dois irmãos que estão no seu lado e fala assim: Deus te escolheu, você é amado do Senhor.
Glória a Deus. Estamos na ceia, queridos. Que privilégio é sabermos que estamos na ceia, estamos todos no mesmo nível, e nós podemos compartilhar do amor que há em Cristo Jesus. E Samuel, ele não se assentou à mesa enquanto Davi não se achegasse. O enviado de Deus, a presença do Senhor, não é completa enquanto o perdido não estiver na mesa. Eu e você éramos perdidos, e hoje estamos à mesa do Senhor. Deus nos escolheu. Mas como eu falei, junto com o profeta, junto com a profecia, junto com a paz, vem um confronto também, irmãos. Jesus na ceia, ele falou do que ele iria fazer, mas também ele falou, alguns aqui vão me negar, alguns vão me trair. A palavra de Jesus também traz confronto. Senão você vai simplesmente viver no seu pecado do jeito que você está. E também aqui, nessa passagem que nós lemos de Samuel, diante de Samuel, Jessé, como o pai da casa, o patriarca, ele chega com alguns conceitos, algumas observações, e ele fala assim: não, tranquilo, Samuel, pode vir, Abinadab está aqui. Vai, Abinadab, vai lá, você é meu primogênito, você é o primeiro, você é o mais preparado, afinal você até já luta no exército, né? Então, vai lá, Abinadab. É esse, certamente é esse. Até Samuel achou que era o primeiro. Rapaz, ele parece até com Saul, então acho que é ele mesmo. Mas Deus fala com Samuel: olha, não olha para o exterior não, porque eu vejo o coração. E Samuel rejeitou. E agora, queridos, eu vou compartilhar de uma forma bem simples, bem prática, alguns pontos que eu não quero trazer aqui rótulos. A Bíblia não nos fala sobre rótulos, você é isso, você é aquilo outro, não. Comportamentos de algumas pessoas aqui, Jessé e os filhos de Jessé, para a gente refletir um pouco da nossa vida hoje. Sabe por quê? Jessé, claro, patriarca, pai dos filhos, né, dos irmãos de Davi. E Jessé, ele julgou quem merecia mais. Ele olhou para Abinadab, é esse aqui. Esse aqui é o que merece mais. Ele é o primogênito, ele é o mais capacitado, ele tem imponência. Uma reflexão que eu quero fazer aqui juntos. Muitas vezes, nós geramos filhos ou filhos na fé, como discipuladores que somos e devemos ser. Mas muitas vezes nós colocamos o nosso coração acima da vontade de Deus, e achamos que estamos discipulando uma pessoa, outra. Esse aqui merece mais, pastor, pode colocar esse aqui, que esse aqui merece mais. Não, esse aqui merece mais, tocar, cantar, evangelizar, enfim. Às vezes nós achamos, como Jessé, que estamos gerando filhos, e nós temos o direito, ou a capacidade de saber quem está mais ou menos preparado. Tamo não. Jessé foi repreendido. Sabe por quê, irmãos? Muitas vezes nós julgamos com o nosso coração, e com boas intenções, mas nós vemos o potencial. Deus vê o coração. Deus vê o seu coração, o meu coração. O perigo não é só a gente escolher errado, mas é rejeitar quem foi escolhido. Quem está do seu lado foi um escolhido, e às vezes a gente rejeita, a gente abandona. Não, já não tem mais jeito. Não, deixa para lá. Não, ele já errou algumas vezes. Não, deixa. O maior perigo não é só escolher errado, quem Deus não escolheu, mas é rejeitar quem escolheu. Quando nós julgamos pela aparência, nós fechamos os olhos para o mover de Deus, para o que Deus está fazendo. Eu tenho certeza que Deus está fazendo muitas coisas aqui hoje, amém? Deus está realizando grandes coisas aqui hoje, mas tem gente sendo ignorada na terra, às vezes até dentro da família, mas Deus está vendo, quando você está lá no seu quarto, orando, chorando aos pés do Senhor. E Deus está levantando muitos Davis aqui nessa geração, amém? Deus está levantando muitos Davis aqui que às vezes a humanidade não viu, ninguém viu. Talvez você foi desprezado. Ninguém apostou em você, ninguém te chamou, mas você carrega no seu coração aquilo que está no coração de Deus. Vou falar bem rapidamente dos filhos de Jessé, bem rapidamente.
De novo, não é sobre rótulos, sobre comportamentos. Eliabe diz: meu Deus é pai. Meu Deus é pai. Abinadab diz: meu pai, pai de nobreza. Eu tinha falado Abinadab, mas desculpa, é Eliabe que é o primeiro, tá, queridos? Eliabe é o primeiro, primogênito. Meu Deus é pai, Deus é pai. O mais forte, o mais preparado, tinha postura, Eliabe. Abinadab diz, o nome dele quer dizer pai de nobreza. Eu vejo aqui, às vezes, algo para a gente refletir. Muitas vezes nós achamos que quem merece mais, quem está mais preparado, é quem tem uma postura melhor, quem fala melhor, quem fala muitas línguas. Claro, língua estranha pode falar, tá? Quem tem muito conhecimento, quem tem muitas formações e graduações, e está certo, nós devemos buscar o conhecimento. Devemos. Mas às vezes nós focamos muito na nossa aparência exterior, na aparência espiritual, na posição familiar. Ou como Abinadab, pai de nobreza, uma tradição. Não, eu já sou a 4ª família de cristãos. Eu já estou na igreja há 2 anos, há 5 anos, há 10 anos, há 20 anos. Eu tenho uma tradição religiosa. Muitas tradições, gerações passaram até eu chegar aqui. Mas a aparência espiritual, a sua posição familiar, a influência que você gera, o seu currículo, a sua tradição, a sua boa origem, nada disso garante a aprovação de Deus. Nada. Outros filhos, Samar, significa o Senhor ouviu. Natanael, Deus deu, ou dom de Deus. Às vezes nós achamos que, porque Deus está ouvindo a gente, porque nós estamos orando, nós estamos num ambiente, num patamar diferente de oração, porque eu oro mais, porque eu tenho uma intimidade maior com Deus, e às vezes mesmo assim estamos desprezando Davi. Ou Natanael, não é o Natanael daqui não, tá? Pelo amor de Deus. Significa dom de Deus. Às vezes achamos que os nossos dons, os nossos talentos nos dão um selo de aprovação. Esse aí é o servo, é a serva. Mas os nossos talentos, os nossos dons não são critérios para aprovação. E muito menos pelos nossos dons de cantar, pregar, evangelizar, cuidar. Por muitas vezes, por olhar muito pelos nossos dons, nós não estamos olhando para os Davis que estão do nosso lado, sendo desprezados. Mas graças a Deus que Deus vê o coração. Ou Radai, Ozem, um significa dominador, subjugador, o outro forte, vigoroso. Às vezes achamos que é pela força do nosso braço, porque nós somos muito preparados, ou nós temos uma liderança forte, nós conseguimos dominar. Não. Não é pela nossa força, não é pela nossa tradição, não é pelo nosso conhecimento, não é pelo aquilo que nós somos. Não é por nada disso, querido. Graças a Deus. Graças a Deus. Mas Deus vê o nosso coração. Eu quero parar nesse momento e refletir sobre o que eu falei sobre esses filhos. É legal a gente se colocar na história como Davi, não é? É isso mesmo, Felipe. Nossa, eu fui já muito humilhado. Em casa, no trabalho, minha família. É muito legal a gente refletir sobre isso. Às vezes na igreja eu entro, as pessoas não me veem, mas eu sei que Deus está me vendo. É muito legal a gente se colocar nessa posição, é bênção. Mas estamos na ceia. Na ceia a gente coloca todo mundo no mesmo nível. E se nós estamos aqui também, começo por mim. Por muitas vezes nós estamos agindo como Jessé, achando que estamos na condição de julgar quem merece mais ou menos. Ou muitas vezes na ceia, aqui estamos no ambiente de ceia, nós achamos, não, deixa esse para lá, já não tem mais jeito, não tem salvação mais, Felipe, essa família está desfeita, o filho já entrou nas drogas, esquece, não, adultério, esquece. Por muitas vezes, eu e você agimos como Jessés, Eliabes, Abinadabes e outros tantos filhos. Saíram de nós porque não eram de nós, não devemos nem assentar à mesa com eles. Irmão, isso é versículo fora de contexto, e a gente leva pretexto para se afastar de pessoas, dos perdidos. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa. Deus chamou eu e você só para uma coisa, para alcançar o perdido. Deus chamou eu e você só para isso, para chamar e encontrar o perdido. Ide a todo mundo, pregar o evangelho, batizando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus chamou eu e você para encontrar o perdido. Não é para vir aqui expor a nossa grandeza, não é aqui para expor os nossos talentos, não.
é para achar os quebrantados e contritos, porque Deus quer encontrar esses, e Deus quer contar comigo e com você para encontrar esses. Então aqui hoje ninguém está excluído do hall de membros, ninguém aqui está excluído dessa mesa do Senhor, ninguém, porque Jesus ele veio para os pecadores, para os pobres, coxos, cegos, mancos, oprimidos. Mas por muitas vezes a nossa religiosidade é tão forte, que a gente exclui da mesa aqueles que Deus quer alcançar. Jesus não expulsou Judas da mesa, Jesus não expulsou Pedro da mesa. Na sua última ceia, a ceia de Páscoa, Ele não expulsou. E muitas vezes eu e você estamos expulsando pessoas da mesa, expulsando de alcançar essa graça do Senhor. Mas como eu falei, nós não estamos aqui para trazer uma palavra de juízo. O confronto é necessário para ter acesso à paz, amém? O confronto é necessário para ter acesso à paz, mas a palavra não é de juízo. Porque quando nós olhamos lá para a história do filho pródigo, lembra do filho pródigo que saiu, abandonou, gastou tudo, ficou todo lá lambuzado no pecado, voltou. O pai recebeu ele como? Você errou. Foi assim? Você pecou, você abandonou, você tem que aprender as lições. Foi assim? Ele só abraçou, irmão. Ele só abraçou. E se hoje você está perdido, se você está nessa situação, Deus está abraçando a sua alma nesta manhã. Não coloque um peso maior sobre o seu pecado do que o valor da cruz. Mas havia o segundo filho, não havia? O filho mais velho. Qual foi a reação do segundo filho? Ele aceitou? Não quis participar da festa, não quis participar da mesa. E ele falou para o pai assim, ó: esse teu filho, ou seja, ele não é meu irmão não, ele é teu filho, meu irmão não, é teu filho, não é meu irmão. Irmão, eu não sei se o seu coração arde em saber que esse filho que estava perdido era eu e você, mas aí nós somos encontrados, nós crescemos na igreja, começamos a ter experiências com o Senhor, e depois, com o passar do tempo, nós nos tornamos esse filho julgador, que expulsa o pecador, que expulsa o perdido, e o nosso coração começa a esfriar. Bom, eu estou aqui nessa manhã para trazer uma palavra, para aquecer o seu coração, para ativar o seu coração em busca do perdido. Nós não vamos nos assentar na mesa enquanto o menor não vier. Que nós possamos sair em busca daqueles que estão no pasto, daqueles que estão perdidos por aí, para trazer para a mesa do Senhor. Posso ouvir glória a Deus? Nós estamos nesse mundo para buscar o perdido. Primeiro, devemos ter um encontro com o Senhor. Mas muitas vezes somos esse filho mais velho, ou os filhos de Jessé. E se afirmarmos que não temos pecado, nós enganamos a nós mesmos. E a verdade não está em nós. Então eu e você pecamos. Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Talvez o seu pecado não seja visível, o meu pecado não seja visível. O pecado tem peso, tem consequência, mas nós pecamos com gestos, palavras, omissões, e o que faz a diferença é o que nós fazemos com o nosso pecado: reconhecer, colocar diante do Senhor, arrepender e deixar. Mas eu tenho uma boa palavra para você: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça, A injustiça que havia sobre o mundo foi colocada sobre Ele, para que nós hoje fôssemos justificados em Cristo Jesus. Às vezes nos colocamos como Jessé, às vezes como os filhos, ou às vezes até como Samuel, e queremos discernir quem está em condição ou não de participar do banquete. O tema da mensagem de hoje é: quem é você diante da mesa? Pode ser que em algum momento da sua vida, ou da minha vida, nós estamos agindo como Jessé, como Eliabe, como Abinadab, ou até como Samuel.
Talvez eu acredito que o tempo de Davi na sua vida já passou, porque você já foi encontrado por Jesus. Se não, ainda há oportunidade. Quem é você diante da mesa do Senhor? De novo, não são rótulos, são comportamentos. Mas aqui estamos diante da mesa do Senhor. A mesa é do Senhor, não é minha, não é do pastor Emerson, não é do pastor Francisco. A mesa é do Senhor, a mesa é do próprio Jesus. E nessa mesa, Ele te faz um convite para estar, porque nessa mesa Ele quer te curar. A comunhão cura, tem aquele louvor, né? A tua mesa cura. E o sacrifício já foi feito, do novilho, do inocente, para que nós pudéssemos estar à mesa. E agora nós vamos partir para os últimos minutos antes de encerrar. Disso tudo que nós falamos aqui, eu creio que você se identificou pelo menos com algum desses comportamentos, dos nomes que nós falamos. A profecia, a palavra do Senhor, está sendo anunciada aqui, e é uma palavra de paz, não é de peso, não é de juízo. Davi foi encontrado, foi ungido rei, e nós sabemos depois a história de Davi. Não vamos julgar aquilo que ele pecou, aquilo que foram os erros como pai, enfim. Mas há algumas peculiaridades que eu queria que você refletisse nesse momento. Samuel, ele foi a Belém, a casa do pão, a casa de Jessé, para ungir Davi. Houve o sacrifício para ele chegar ali. Após a unção de Davi, ele não saiu logo virando rei, amém? Ele foi ungido rei, teve um tempo, preparo, perseguição, né, aprovação, até que ele se tornasse rei. Com quantos anos Davi virou rei? Quantos anos? 30, amém? 30 anos. Você lembrou de quem? Mais uma coisa, tem muito mais coisa que a gente pode trazer para essa aplicação, mas Davi, mesmo sendo menor, mesmo cuidando das ovelhas, o coração dele estava nas ovelhas. Põe o teu coração nos teus rebanhos. Davi, ele foi à guerra para servir os irmãos. Lembra dessa passagem? Que ele foi lá servir os irmãos, mesmo em meio à guerra, e ele olhou assim: o que está acontecendo aqui? O quê? Esse incircunciso aí? Não, Golias, não, ele vai cair, em nome do Senhor dos Exércitos. Mas ele foi lá, levar pão, levar alimento para os seus irmãos. Davi começou a reinar com 30 anos, foi levar alimento para os seus irmãos. Você lembra de algo muito peculiar nisso aqui tudo? O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida a resgate de muitos. Deus levantou um rei numa cidade pequena, lá em Belém, para ser preparado, para ser rei, vencer Golias, o gigante. Belém, uma cidade pequena, de onde surge o rei, que iria livrar o povo da morte, o povo de Israel. Se puder projetar, Isaías 11, versículo 1 ao 4, para conectar isso que está sendo falado. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé. Isaías 11, versículo 1, isso. Eis que um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes um rebento brotará. Próximo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que proporciona o verdadeiro saber, o amor e o temor do Senhor. Próximo. O amor reverente ao Senhor será a fonte da sua inspiração. Ele não julgará segundo a sua aparência, tampouco com base no que ouviu dizer. Próximo. Antes julgará com retidão e carinho todos os necessitados. Com justiça tomará decisões em favor dos pobres. Usará a sua palavra como se fosse um cajado. Ferirá a terra e com o sopro da sua boca exterminará os ímpios. Quem é esse aí? Quem é esse aí que veio do ramo, do tronco de Jessé, do rebento de Jessé, lá de Belém? Quem é esse aí, querido? É Jesus. A casa de Davi parecia cortada, parecia que o reino ia se acabar, mas Deus levanta um rei, e não tem ceia sem o rei estar na mesa. Não tem ceia, não tem reconciliação
sem o rei estar na mesa. Davi se levanta, não porque ele quis, mas porque Deus o chamou. Não tem ceia sem o rei na mesa. Esse Jesus, ele é o centro da mesa, ele é o centro da ceia. Só há um ungido. Davi foi ungido, recebeu o Espírito, e o próprio Espírito do Senhor se apoderou, mesmo Jesus sem ter pecado algum. E o Senhor diz: eis uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Davi significa meu amado, e o próprio Deus, Pai da eternidade, olhou para o seu filho: eis o meu filho amado, em quem me comprazo. O ungido do Senhor. Só faz sentido se o amado estiver à mesa. Só faz sentido se o rei estiver à mesa. E sabe o que é o mais maravilhoso? Para a gente encerrar. Davi lutou contra Golias. Se Golias vencesse, todo o povo seria subjugado, escravidão. Se Davi vencesse, todo o povo seria livre, liberto. A vitória sobre Golias determinaria o livramento. Davi foi desprezado, não foi o mais preparado, tentaram colocar uma roupa sobre ele que não cabia. Golias representava ali morte, condenação, escravidão no povo. Ninguém conseguia enfrentar, meu irmão, ninguém conseguia enfrentar, ninguém se dispôs, nem mesmo os irmãos valentões de Davi. E Davi então, mesmo sem armadura, mesmo sem as suas vestes, você está lembrando de alguém? Retiraram as vestes de Jesus. Aquilo que colocaram sobre ele, não os pregos, a cruz, não cabia sobre ele. Mas se Davi venceu Golias e todo o povo foi liberto, Jesus, um dia, ele olhou para o pecado, olhou para o Golias da nossa vida, a condenação que havia sobre nós, ele se colocou à disposição, ele foi lá, inventou esse campo de batalha, enfrentou o pecado, a morte, por mim, por você, ele se colocou à frente, e ele venceu Golias, para que trouxesse a libertação da morte, do pecado, para que o povo do Senhor hoje pudesse ter vida, vida eterna. Se por um veio o pecado, por um, nós somos libertos do pecado, fomos livres da morte. A vitória não foi individual, foi para todos nós. Jesus se fez o menor, servo de todos, se fez pecado por nós, maldito, para nos resgatar. Mas, entretanto, todavia, nada faz sentido na mesa, na ceia, no rei, se não houver um propósito. Davi foi ungido rei, no seu reinado. Um certo dia ele disse, peço para que todos coloquem de pé, por favor. Um certo dia ele disse: há alguém da casa de Saul para que eu possa fazer bondade? Há alguém da casa de Saul que eu possa fazer bondade, agir com benevolência? E então eles lembraram: não, há sim, Davi. Há o Mefibosete, aleijado de ambos os pés. O rei Jesus venceu, se colocou sobre nós por um propósito, para agir com bondade, com benevolência, por mim e por você. Hoje eu e você, nós não somos aqui nem Davis, nem Jessés, nem Abinadabes. Eu quero convidar para que você se coloque como Mefibosete. Senhor, eu não consigo nem andar sozinho, eu tenho que ser carregado. Senhor, eu fui desprezado pela minha família, a minha linhagem se perdeu no meio do caminho. Estou te convidando para você se colocar como Mefibosete, aleijado de ambos os pés. Sabe por quê? Porque a ceia, quando Jesus disse, um certo homem ele fez uma grande ceia e convidou a muitos, e disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas, pelos bairros, e traz aqui os pobres, mancos, aleijados, cegos, porque ainda há lugar. A boa notícia para mim e para você é: ainda há lugar. Ainda há lugar para mim, para você, para o perdido, para aquele que está lá fora. Ainda há lugar, irmão, ainda há lugar. Deus te convida hoje para fazer parte, não só da mesa, mas de você reconhecer o seu pecado, o seu erro,
E muito além disso, abraçar o perdido e ser boca de Deus na vida de alguém. Nós vamos cantar um louvor. E eu te pergunto, quem é você à mesa do Senhor? Quem é você diante da mesa do Senhor? Avaliando tudo isso, Deus te escolheu, mesmo quando você estava longe, perdido, abandonado. Mas o mesmo rei que venceu o gigante Golias, é o mesmo rei Jesus, que saiu do tronco de Jessé, se colocou como pecado, por mim e por você. Toda acusação caiu sobre ele, a injustiça nossa caiu sobre ele, e hoje nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. A mesa não é para quem venceu, é para quem foi encontrado pela vitória em Cristo Jesus, porque na mesa do rei, os quebrados encontram cura, os afastados encontram lugar, os pecadores encontram a graça do Senhor. O rei venceu a guerra, para que você hoje pudesse se assentar à mesa. Nos assentemos à mesa do Senhor. O sangue foi derramado, a guerra foi vencida, a mesa está posta, e o rei está te chamando pelo seu nome. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos adorar o Senhor. Eu queria chamar aqui o André para ministrar a ceia do Senhor.